Assim que o Penches há muito e muito tempo, no Japão antigo, precisamente na península de Izu-Hantou, já estive lá, lugar muito bonito, Monte Amagi, península de Izu. E as montanhas Amagi ali na península de Izu, onde tem a cachoeira Joren. Na verdade, quedas d'água Joren, né? Então, parece uma sucessão de cachoeiras interligadas com o rio Kano. Só que onde se encontra essa cachoeira Joren, até meio que hoje em dia, é ponto turístico, viu? Mas até mesmo hoje em dia é um pouco evitado. O lugar é meio evitado pelas pessoas. Muito antigamente, na época dessa lenda, há uns 400 anos, ali era evitadíssimo. Essa parte das montanhas era fechada, era um bosque, na verdade ainda um bosque com árvores milenares e super sombrio. E mesmo no verão era frio, gelado. As pessoas não iam muito lá. Mesmo assim, sempre tem um que outro, né? Cachoeira de Orem. Assim que um certo lenhador decidiu cortar uma árvore milenar perto dessa cachoeira. A propósito, essa cachoeira de Orem, pelo que me consta, também é ponto de suicídio, viu? No Japão. Assim como é um dos mais de 60 points de suicídio no Japão. Assim que naquele tempo, um lenhador decidiu cortar uma árvore milenar. E ele tá lá, cortando. Houve um momento que ele, meio cansado, já um pouco de idade, esse lenhador, ele decidiu fazer uma pausa, uma pausada. Assim que ele se sentou num tronco cortado e começou a fumar. Ainda bem que eu escrevi o nome Kiseri. E Kiseri? É Kiseri, né? É Kiseru. Eu até esqueci o nome desse cachimbinho que ele tá fumando ali. Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Kiseru, o cachimbinho japonês antigo. Ele tá lá, fumando, tranquilo, quando ele percebe nas pernas dele uma aranha Jorogumo, tecedeira de seda dourada. Ela tecendo uma linha em direção à perna dele, dando a volta. E lá, a tecedeira de seda dourada, Jorogumo. Eu já até falei sobre Jorogumo em uma outra live. Ela lá, passando na perna dele, fazendo aquela teia longa na perna dele. Ele lá, tranquilo, fumando, observando. Estranho, né? Sabe? A aranha passando na canela dele. Vocês devem enxergar direito na imagem, né? Fez uma espécie de cordel na volta da perna dele. E bom, ele terminou de fumar, guardou o quiceiro dele no porta-quiceiro, no porta-tabaco, e decidiu se levantar. Só que quando ele se levantou, ele pensou: poxa, mas eu não vou querer destruir o trabalho da pobre aranha, né? Se eu sair, vai rasgar toda a teia, o maior trabalho que ela teve. O que ele fez? Pegou aquela teia, tirou da perna dele e amarrou na volta daquele tronco que ele estava sentado. Deu uma volta no tronco. Pode continuar teu trabalho aí, aranha. Só que quase que imediatamente após ele ter feito isso, da cachoeira veio um som, um estrondo, e começou até a tremer a terra. Ele se assustou. Que som é esse? Remoto? E ele viu que aquelas teias que ele tinha acabado de passar na volta do tronco se esticaram e retesaram e começaram a puxar aquele tronco. E, para surpresa do lenhador, aquele tronco começou a ser arrancado do chão pelas teias e finalmente foi arrastado até a cachoeira e cachoeira abaixo. Caiu aquele tronco na água com raiz e tudo e afundou. Nosso amigo ficou: caramba, já pensou se fosse comigo? Se eu não tivesse tirado da minha perna e colocado nesse tronco, seria eu a ter sido arrastado. Bom, com medo ele se empirulitou, foi embora e o caso foi contado, virou uma espécie de lenda naquela região ali, justamente sobre o que poderia ser naquele momento, né, o senhor, ou no caso como é uma aranha, a senhora da cachoeira. E aí todo mundo passou a respeitar mais ainda, e aí menos nesse lugar. Mas sempre tem
Assim que passado algum tempo, um outro lenhador botou o olho numa árvore milenar. Frondosa árvore de mais de 1000 anos, ele decidiu cortar ela. Mesma coisa, tá lá cortando, tranquilo, termina de cortar aquela árvore, ela cai, vai lá e derruba a árvore, satisfeito. Bom, derrubei, agora eu acho que eu vou almoçar, né? Passou um bom tempo na labuta, vou almoçar. Assim que ele senta, fiz questão de colocar, viu, como é que é a marmitinha antiga, viu? Bolinho de arroz, sabe, arroz cozido, arroz japonês cozido, arroz, o grãozinho um pouquinho menor, chega a ser adocicado, passa um pouquinho de sal, faz bolinhos, um pouquinho de sal, né? Faz os bolinhos, e no ladinho amarelinho ali é o tsukemono, conserva geralmente de nabo, de pepino, ali é de nabo, o takuan. Depois enrola na palha, sabe, uma das palhas que vai no bambu, fuki, um tipo de planta que está na beira do rio. Pronto, amarra, leva no bolso. Esse era o bentô, a marmita de antigamente. Ele tá lá comendo tranquilo. Situação muito parecida, viu? Sentado no tronco, ele havia acabado de cortar, cravou o machado no tronco. E nisso ele tá lá e ele observa. E novamente, porque não é a primeira vez dele, uma aranha, uma tecedeira de seda dourada, na volta da perna dele, fazendo fios. Ele, bonitinho. Vai lá na canela dele, dá a volta, vai fazendo aquela corda de teias na perna dele. Novamente, ele decide se levantar e ele faz a mesma coisa também, né? Pobre da aranha, né? Não vou destruir a teia que ela fez. Tira da perna dele e enrola na volta do tronco. Só que ele mal enrola e já começa o som, um pouco mais rápido que antes. O chão começa a tremer. Ele, que barulho estranho é esse? Ele mal termina de enrolar na volta do tronco e o tronco começa a se mexer, as teias se retesam e o tronco começa lentamente a ser arrancado do lugar. Ele se apavora, o que é isso? E o tronco arrancado, arrastado, da mesma forma que no caso anterior, e levado até a cachoeira. Esse lenhador se desespera, porque no tronco está o machado dele. E com o tronco e machado e tudo, cai na parte da piscina da cachoeira e afunda. Ele não pensou 2 vezes, porque apesar de ter se salvado, né, ter pensado o mesmo que o outro lenhador, se tiver também a perna, teria sido eu. Gente, um machado era uma coisa muito valiosa no passado. Ele não quis saber, se preparou e se jogou lá do alto da cachoeira, atrás do machado dele. Vai lá. Eu só duvido que tenha sido de ponta cabeça, porque eu não salto de ponta cabeça de jeito nenhum. Eu mergulho de pé, com o nariz tampando, mas de ponta cabeça não. Aí ele saltou. Debaixo d'água ele começou a procurar o machado dele. Foi quando tudo mudou, porque ele sentiu uma presença e viu que do lado ali dele, atrás de umas rochas, água transparente, viu? Surgiu a figura de uma mulher. Essa mulher aqui. E começou a falar com ele, debaixo d'água. Olha, não corte árvores da volta da cachoeira de Orem. Ela me pertence. Eu sou a senhora da cachoeira. E se quiser o teu machado de volta, nunca mais pise aqui, nunca mais pense se querem cortar árvores daqui. E principalmente, não conte pra ninguém. Porque se tu contar pra alguém a experiência de hoje, tua vida acabou. O machado misteriosamente volta pra mão desse lenhador apavorado. Imagina como vai estar o fôlego do cara, né? Imagina deixar um fantasma debaixo d'água, né? E ele recupera o machado e caso encerrado. Realmente a cachoeira tinha uma senhora da cachoeira, uma dona da cachoeira e das árvores da volta. E caso encerrado. Ficou figurando essa lenda para todo mundo. Ninguém mais cortou árvores nessa área. Vários anos mais tarde, 7, 8 anos depois, esse lenhador, na casa dos amigos, mamou, bebeu um pouco, né? Um pouco alterado, ele
acabou contando. Então, Cupinchas, foi o seguinte, Cupinchas. O tronco caiu debaixo lá, me afundei, mergulhei, recuperei meu machado. Ela falou pra não cortar nenhuma árvore e não contar nunca pra ninguém. Não era pra contar, não era, né, ninguém. E morreu. Então até hoje figura essas lendas, viu, Cupinchas, lá na península de Izu Hanto, pertinho de Odawara, e na cachoeira Joren, que, como eu disse, é palco de aqui, Monte Amagi, a cachoeira que faz parte do rio Kano, e as quedas Joren. E, Cupinchas, durante a lendinha apareceu uma coisinha que eu não podia deixar também de comentar com vocês, que é o Kiseru. Isso daqui que aparece na lendinha, o cachimbinho japonês, que se vê em filmes, viu? Se vê mais em filme chinês, né? Bem que o da China é um pouquinho diferente. Tem vários modelos, viu? Inclusive o chinês também tem vários modelos. O Kiseru, esse cachimbinho fininho, feito para fumar tabaco. Inclusive a palavra tabaco vem do português. E os portugueses que ensinaram os japoneses a fumar, a pitar. Olha a caixinha, que chique. Prata, viu? Marfim. E são os antigos Kiseru. Tem a venda até hoje em dia, viu? Ainda tem a venda até hoje em dia. Já o fumo eu não sei. Porque o fumo era especial. O fumo pro cachimbinho japonês especial. Ele é muito, muito mais fininho que o nosso fumo de cigarro, o fumo de cachimbo. E uma coisa curiosa do Kiseru é que ele nem sempre foi utilizado só para tabaco, viu? Só para o fumo. Também utilizavam para o taima, maconha japonesa. E claro, ópio. E o modo de fumar, Cupinchas, envolvia todo um tipo de um mini ritualzinho, já que é um cachimbinho bem pequenininho, né? E não usavam o palito de fósforo nem o palito de fogo, usavam brasinhas. Nesse brasileirozinho aqui, onde está aquelas cinzas ali. O fumante pegava um pedacinho de brasinha bem pequenininha e colocava dentro do cachimbinho. Dava 2, 3 pitadinhas e batia. Terminada a fumada. Geralmente era assim, viu? 1 ou 2, 3 tragadinhas, virou, acabou, vai pro trabalho. De forma diferente, inversa dos fumantes ocidentais. Porque no ocidente se fuma o cachimbo, o cigarro, geralmente depois do trabalho, né? Terminou o serviço, realizou alguma coisa, aí o cara começa a pitar, cachimbar, fumar, charuto, etc. O Japão é justamente o contrário. É curioso, né? Mas geralmente fumavam antes de ir pro trabalho. Até no interior mesmo, a gente pegar na enxada, eu plantava as pitadinhas. Aqui como se diz, o cachimbo Kiseru, com as partezinhas, né? Ural, o gankubi no finalzinho, onde vai o fuminho, o kuchimoto, o suiguchi ou suikuchi e o hizara, que é o pratinho da cinza ali. Embaixo o dou, o corpo dele. Vários modelos, viu? Os antigos, olha só quantos modelos tem. Grandes, pequenos, longos, super longos. E tem a venda hoje em dia, né, viu? Nos mercados livres japoneses, Amazon. A Amazon, o Rakuten, cidades japonesas tem a venda modernos, viu? E claro, né? No eBay você pode comprar os modelos antigos, sabe? De época mesmo, viu? Enfim, uma curiosidade que não podia deixar de compartilhar com vocês. O Kiseru, Kamimaki Tabako. A propósito, viu? Se fala no Japão diretamente a palavra tabaco, pra falar do cigarro mesmo. Tabaco. Mas o nome certo do tabaco, esse de caixinha de maço, cigarro mesmo, o nome correto, o jeito correto de falar é Kamimaki Tabako. Tem nome, viu? Tem nome. E claro, a palavra cigaretto é inteligível. Cigaretto é cigarette em inglês. Cigaretto. Muitos japoneses compreendem, viu? Mas o correto nome em japonês é Kamimaki Tabako. Kami, papel, maki, enrolado, tabaco, fumo. Tabaco mesmo.